Fundos imobiliários e tesouro IPCA mais longo, ou seja, com prazo de vencimento mais longo, com a data de vencimento mais longa. Sempre acho que vale mais a pena os fundos imobiliários. Estou muito errado? Não, você não está errado, tá, Eduardo? Por quê? Vamos parar para analisar o seguinte, tá? Quando a gente está falando de tesouro IPCA+, você vai estar investindo num título que vai render para você a inflação, certo? Mais um determinado percentual. E aí vamos traçar um exemplo. Digamos que a inflação, a gente pega a inflação média histórica do Brasil, tá? A inflação média histórica do Brasil é na casa de 6% ao ano, tá? Se a gente for pegar os últimos anos, onde o momento em que o Brasil é um país minimamente mais aberto, que tem bastante exportação e tudo mais, né? Se a gente fala das últimas 2 décadas. Se você for pegar 6% da inflação mais os 6% aproximadamente que o Tesouro IPCA+ está pagando hoje e está pagando historicamente uma taxa bem elevada, o que acontece? Qual que é o seu ganho? 12%. Tá? Só que nesses 12%, o que vai acontecer? Você tem a tributação de pelo menos 15%. Tá? Então, eu vou pegar 12 vezes 0,85. O seu ganho vai ser aproximadamente 10% ao ano. Tá? 10% ao ano vai ser o seu ganho aproximado. Se a gente está pensando num fundo imobiliário, o que acontece? Você encontra fundos imobiliários pagando 8 a 10% ao ano de rendimento isento de imposto de renda. Então você já ganha esse mesmo ganho de Tesouro IPCA+, isento, ou algo próximo disso. E, historicamente, os imóveis, eles aumentam de preço pela inflação mais 1,2%. Então, digamos que você vai investir hoje, tá, em um fundo imobiliário que está pagando aí um rendimento equivalente a 8% ao ano. Tá? Então, você tem 8% mais 7,2%, que vai ser do patrimônio imobiliário. Tá? Esse 7,2%, porque no fim, o fundo imobiliário a gente está falando de imóveis, né? Esse 7,2% tem um imposto de renda que quando você for vender a cota de 20%. Tá? Então, esse 7,2 líquido vira 5,76. Então, 5,76 mais 8 te daria um rendimento fundo imobiliário de 13,76. 13,76%. Enquanto o Tesouro IPCA+, nas mesmas condições de hoje atuais, ia acontecer o quê? Ele vai te pagar o quê? 10, 10,5%, nem 11% de forma líquida. Sem nem falar que você tem que pagar a taxa do Tesouro Direto lá por você estar investindo no Tesouro Direto, aquela taxa anual de 0,2% ao ano de todo o valor aplicado. Tá? Então, só nesse quesito, o fundo imobiliário ele já ganha do Tesouro IPCA+. E faz sentido ele ganhar. Porque como você está investindo em um ativo, em um investimento de renda variável, ele apresenta uma maior incerteza e oscilação nos preços. Por apresentar uma maior incerteza e oscilação nos preços, basicamente você precisa ser premiado por isso. Você precisa ter um prêmio de risco, ou seja, ter uma rentabilidade adicional pelo risco adicional que você corre. Então faz total sentido. Agora, tem um porém. Quando a gente está falando de momentos com uma inflação muito elevada, o que pode acontecer? Os imóveis que estão alugados, eles podem não ter a correção pela inflação. Vamos pegar um caso bem recente, pandemia. Pandemia, o IGPM ele foi para as alturas, tá? Foi para as alturas. Todos os contratos de aluguéis foram corrigidos com base no IGPM? Não. Corrigidos com base na inflação? Não. Alguns imóveis até desceram o preço dos imóveis, desceram o preço do aluguel. Por quê? Por conta da inflação que foi extremamente elevada. Nesses momentos, o Tesouro IPCA+, ele seria uma alternativa melhor, mesmo você pagando imposto de renda sobre todo aquele montante ali. Tá? Então, o ideal é você não ter nem só um nem só outro, mas você ter uma diversificação. Diversificação vai ser a maior arma que você vai ter para incertezas, para dificuldades, para qualquer tipo de problema. Diversificação. Tá? Por quê? Quando você tem os dois, você está preparado para todos os cenários. Então, no cenário de mais normalidade da inflação, o fundo imobiliário vence. No cenário da inflação mais elevada, e se a gente entrar num período de inflação muito mais elevada no Brasil, por exemplo, sempre existe essa possibilidade. O que acontece? O Tesouro IPCA+, pode virar pode ter uma atratividade maior, porque o rendimento dos fundos imobiliários podem ficar defasados. Tá? E aí o preço pode despencar,
e aí você vai ter um momento, pelo menos, não estou dizendo que, poxa, no longuíssimo prazo isso vai acontecer, você pode ter um momento muito ruim para os imóveis no Brasil, como foi aquele momento de troca de moedas, por exemplo, que a gente ficou, depois eu posso mostrar esse estudo para vocês, que os preços dos imóveis ficaram em queda por 22 anos consecutivos. Tá? Na média, obviamente, na média, tá? Então, o ideal é você diversificar, tá? Mas, sem dúvidas, o fundo imobiliário ele vai render melhor, ele vai render mais e tem que render mais justamente por ser um investimento que tem um nível de risco um pouco mais elevado, tá bom?